Fala, entusiastas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o vídeo mais esperado aí desse mês, que é sobre os resultados da Taurus. Enfim, eles soltaram aí os resultados deles e eu vou mostrar tudo bem explanado num vídeo completo de tudo que você precisa saber do que é que aconteceu com a Taurus no segundo trimestre de 2025. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like e ativa o sininho para você não perder nada que sair sobre a Taurus, que eu sempre estou postando aqui. Então vamos deixar de conversa, vamos direto ao ponto, porque a gente tem muita coisa aqui para falar, né? Aqui foi o resultado da Taurus do segundo trimestre de 2025. E a gente começa com os destaques aqui do segundo trimestre, que foram as coisas boas, né? Eles sempre colocam primeiro aí as coisas boas, que foi a receita líquida de 402 milhões, um lucro bruto de 152 milhões, uma margem bruta de 38%, um EBITDA de 49,2 milhões, uma margem EBITDA de 12,2 e um lucro líquido de 33,2 milhões. Na minha opinião, os melhores pontos aqui desse destaque foi a questão desse lucro líquido, porque ela teve um lucro líquido relevante e a margem bruta de 38%. Dando sequência aqui aos principais indicadores, margem bruta aí de 38%, 2,6 pontos a mais do que o do segundo trimestre de 2024, 5,7 do primeiro trimestre de 2025 a mais. E se a gente pegar semestre a semestre, é um dos pontos que eu sempre vou pegar aqui, a gente pode ver que aumentou 1,6 pontos. Então isso é muito bom. No primeiro trimestre de 2025, gente, teve um resultado muito ruim mesmo, na minha opinião, muito abaixo por vários fatores que a gente vai explicar aqui durante o vídeo. Na Índia, embora o resultado oficial ainda não tenha sido divulgado, informações disponíveis indicam que a JD Taurus, que é a subsidiária deles lá na Índia, ficou em terceiro lugar na mega concorrência para fornecimento de fuzis. O primeiro colocado teria sido a empresa. Não temos certeza se esse preço será execuível. O que é que isso quer dizer? Eles acharam um preço muito discrepante da realidade. Eles ficaram em terceiro, né? O segundo lugar ficou bem perto dele, o preço. E o primeiro, se eu não me engano, ficou 18% a diferença do preço por segundo. Então foi muito grande essa diferença. Então eles acharam meio assim, né, duvidoso, mas enfim, né, Índia, né, pessoal? Então, é empresa de lá, né? E a gente sabe que esses tipos de licitação envolvem muito lobby e cada país tem a sua política, né? Então, a gente não pode comparar a América do Norte, a nossa aqui, com a política deles lá, né? Então, é bem diferente. Eles enfatizaram aqui que vão continuar atentos à oportunidade, incluindo o mercado civil e participando de outras licitações com conclusão previstas no curto e médio prazo. Eles estão participando também, estão vendendo também armas lá para o público civil, só que lá é muito restrito questão de arma. Aí eles falaram aqui que ao todo potencial de venda é de 34 mil unidades entre pistolas e fuzis e submetralhadoras, com valor estimado de aproximadamente 27 milhões. Mas, pessoal, isso aqui é potencial. Uma coisa que a gente tem que aprender aqui com a Taurus é toda vida que tiver essa palavra aqui, potencial, é um sonho, não quer dizer muita coisa. Então, assim, se a gente for pegar o potencial da Taurus, pelo amor de Deus, né? A gente viu aí, só com pequena mudança aí no decreto de armamento, o potencial que a Taurus teve aqui no Brasil, né? De faturamento, se a gente pegar os antigos balanços. Mas isso a gente não pode levar em consideração. A gente como investidor, tem que levar em consideração que ela está fazendo de resultado hoje. O que é que a Taurus está fazendo? Isso. O que é que está mudando? Isso. Para depois não ficar, tipo, eu vejo muita gente nos comentários falando sobre isso. Que, o Bassi investiu, não sei o que. Pessoal, o Bassi tem a visão dele, tem o plano dele. A gente não pode estar se comparando, tá bom? Em relação aos projetos do segmento militar, que eu sou muito otimista, mas tem nada ainda muito concreto. A Taurus é uma novata aí nesse segmento, então, como vocês viram aí com a Índia, envolve muito lobby, gente. Tem muita coisa aí por trás. Até realmente uma marca se consolidar e ter um faturamento relevante, demora um tempo, gente. Demora. E não é questão de 6 meses, um ano que vai acontecer isso. Inclusive as licitações da Índia, meu amigo, são demoradas demais. Quase 2 anos para isso aí para nem ganhar. É diferente o game de cada país comparado ao nosso. Mesmo que o nosso seja complexo, mas tem país mais complexo ainda. Eles enfatizaram aqui que o memorando de entendimento com a empresa turca, que tratava da possível aquisição, foi prorrogado até setembro.
e segue na análise avançada. Eles tinham assinado esse termo, todo mundo estava otimista. Por outro lado, optamos pela não renovação com a Scopa Military Industries da Arábia Saudita. Então é outra coisa que todo mundo estava muito otimista com a Arábia Saudita e que não rolou. Basicamente porque a Arábia não aceitou o pedido mínimo que a Taurus queria, né, de armas. E agora a gente mudando de assunto dessas licitações e vindo aqui para a questão das tarifas de 50% que o Trump colocou. Já tinha colocado a tarifa no começo do ano, então a Taurus já estava trabalhando nisso. Aí qual é a estratégia deles que eles colocaram em 5 pontos? Reforço nos estoques nos Estados Unidos, que já foi realizado de forma preventiva. Redução nos preços de transferência de suas armas enviadas do Brasil para os Estados Unidos. Início imediato da transferência de dispositivos e linhas de montagem da família G. Essa família G, pessoal, já comentei em outros vídeos, é a linha que eles mais vendem lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu acho que é a pistola mais vendida dos Estados Unidos é a linha G, Taurus. Estudo para transferência de parte da produção à unidade americana. Lembrando que eles têm uma fábrica lá, que inclusive foi transferida recentemente para outro estado por causa da questão tributária, incentivos e tal, que era melhor para Taurus. Inclusive, eles enfatizaram aqui que a medida que exige tempo, recursos e estabilidade financeira. Quando saiu a notícia do CEO da Taurus, comentei, inclusive nas minhas redes sociais, que pessoal, não é assim para você transferir uma fábrica, não é assim. Você imagina você transferir uma linha de produção de uma cidade para outra já é complexo, imagina de um país para outro. É muita complexidade, não é assim, não vai ser assim. Claro que o senhor fala aquilo ali para mostrar até de certa forma para o governo que vocês não fizeram nada, a gente vai ser obrigado a fazer isso. Não que a gente quer, porque vai ser obrigado. Justificando aqui no quinto ponto, que eles estão negociando com o governo do Rio Grande do Sul para liberação de créditos para equilibrar isso aí de modo a fortalecer o fluxo de caixa da Taurus e ela consiga compensar essa tarifa. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil. 50% é muita coisa. Não tem nem como o governo do Rio Grande do Sul vai dar um incentivo desse para compensar 50%. É até, de certa forma, desleal, porque se ele der um incentivo desse para a Taurus, ele vai dar para todas as outras empresas que estão sendo afetadas também com essa tarifa. Agora, nessa parte aqui, desempenho operacional, que eu acho muito interessante da Taurus, que ela traz dados de outras empresas do mercado americano. A questão das vendas, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, trouxeram dados da intenção de compra de armas nos Estados Unidos e vendas da Taurus nesse país. Então, eles fizeram uma relação da intenção de compra com a venda da Taurus. A gente pode ver aqui, ó, que a evolução trimestral, a Taurus aqui do primeiro trimestre para o segundo, ela teve um aumento nas vendas, mas a procura por compra, no geral, teve uma queda. Já quando a gente olha aqui semestre a semestre, a Taurus teve uma queda na venda, mas a procura meio que ficou estável ali. E no volume de produção da Taurus, a gente pode ver que, basicamente, a produção da empresa é no Brasil, né? E teve um aumento nessa produção no segundo trimestre de 2025, comparado a inclusive o quarto e o primeiro trimestre foi bem maior. Já quando a gente olha aqui semestralmente, teve uma redução na produção no primeiro semestre comparado ao primeiro semestre de 2024. E aqui no volume de vendas, a gente pode ver como os Estados Unidos é muito relevante. A Taurus não vende só nos Estados Unidos e nem só no Brasil, pessoal. Tem uma venda aí em alguns outros países, mas o forte mesmo é Estados Unidos, segundo lugar Brasil. Aqui a gente pode ver que trimestre a trimestre, o segundo trimestre teve uma venda maior, abaixo ainda do segundo trimestre de 2024. Quando a gente pega semestre a semestre, realmente teve uma queda aí de 20% nas vendas da Taurus. E a gente pode ver aqui, ó, como a exportação para outros países é muito pequena, né? Se a gente colocar aqui todos a exportação para os demais países, que não conta Brasil nem Estados Unidos, conta apenas 40 mil unidades, enquanto só nos Estados Unidos dá 429 mil aqui no primeiro semestre e Brasil 27 mil. Outro ponto importante também que eu achei bacana foi a questão do preço médio de venda. O preço médio de venda por unidade, aqui está em real, teve um aumento de 8,5%
de 2024 para o segundo trimestre de 2025, reflexo aí dos aumentos que eles tiveram por conta principalmente da taxação, né, que teve no início do ano. Indo aqui para o lucro bruto, a gente pode ver que na evolução trimestral teve um aumento aí do primeiro para o segundo trimestre de 2025 de 35,4 para 38. Então, se a gente pegar do segundo trimestre de 2024 até agora, a maior margem bruta, né, que teve foi agora nesse segundo trimestre e se reflete nitidamente aí no lucro líquido que a empresa teve, então ajudou bastante. Então quer dizer que a empresa, de certa forma, está sendo eficiente. E quando a gente vai aqui para um comparativo semestral, a gente pode ver que tinha uma margem de 48% em 2022, caiu 2023 para 37%, foi aqui quando mudou, né, o jogo. Primeiro semestre de 2024 caiu para 33,8% e a gente vê que teve uma recuperada para 35,4%. Aqui nas despesas operacionais, a gente pode ver que teve uma leve queda aqui, né, no segundo trimestre de 2025, levando em conta que o dólar também teve uma queda. E lembre-se, a maior parte da dívida deles, que eu vou mostrar para vocês, é em dólar. Então, isso impacta também nos resultados de uma forma positiva e de uma forma negativa também. Aqui a gente pode ver a evolução semestral, ó, subiu bastante as despesas operacionais. É de 2022, ó, que teve aquele alto faturamento. Aí foi caindo as vendas, foi caindo a margem, foi subindo a porcentagem de despesas operacionais. Lembrando que, por exemplo, no primeiro semestre de 2024, as despesas foram menos do que de 2022. Mas como a venda não foi nem perto de 2022, as despesas aqui foram bem maiores correlacionado com a receita líquida. E aqui tem um dado positivo, né, também, que é a margem EBITDA, onde a gente pode ver que no primeiro trimestre de 2025 foi muito ruim, caiu para 2%, e aqui a gente teve uma recuperada, chegou a 12,2%. Com isso, impactou o primeiro semestre, em que foi apenas 7,5%, comparado com o de 2024, foi 14,3%. Então, esse primeiro trimestre impactou muito negativo nessa margem EBITDA aqui do semestre, né? A gente vê o cálculo do EBITDA, onde o resultado líquido foi 33,2 no segundo tri e no primeiro tri foi 18,6. Já o resultado financeiro líquido foi menos 5,9 e no primeiro foi menos 20,6. Isso impactou diretamente, a gente pode ver, ó, primeiro semestre de 2025, o EBITDA ajustado foi 56,2 e o primeiro semestre de 2024 foi 122,3. O resultado líquido a gente pode ver aqui, ó, o primeiro semestre teve um resultado líquido positivo de 51,8, já no de 2024 foi 10. Então teve um aumento expressivo, 418%, mesmo com o primeiro trimestre vindo fraco aqui, o resultado líquido, a gente pode ver que teve uma melhora ano a ano e trimestre a trimestre também. A gente vai aqui para a parte do endividamento. O endividamento líquido aumentou 32,8% no semestre, passando de 457,7 milhões para 607,8 milhões, um aumento de 32,8%. Essa variação decorre principalmente da redução no caixa e não de aumento expressivo da dívida bancária em si. O movimento está relacionado à estratégia adotada no primeiro trimestre de 2025, quando a companhia decidiu manter níveis adequados de estoque durante a parada programada na produção, na operação da unidade dos Estados Unidos. Teve uma parada lá programada, salvo engano, foi para implementar um sistema unificado, onde unificou todos, né? Isso é muito, muito bom, muito importante para toda empresa, indústria que demandou maior utilização de recursos disponíveis. Tal modelo se mostrou eficiente para sustentar as vendas diante da atual taxa de juros no mercado norte-americano. A grosso modo, a dívida líquida aumentou 32,8%, então aumentou bastante. A dívida de curto prazo diminuiu 18,7%. Isso é bacana, curto prazo dá mais uma respirada. Mas a de longo prazo aumentou 81,8%. Lembrando também que o dólar em 2024 estava cotado a 6,19 e hoje está 5,46. No dia 30 do 6, né, estava 5,46. Então teve uma queda aí de 11,9%, que ajuda, né, de certa forma, a dívida a reduzir, mas mesmo assim subiu muito. Pode ver essa dívida aqui, curto prazo, a maior parte está em dólar, e a dívida de longo prazo, a maior parte está em real. Dívida líquida sobre EBITDA, que saltou de 1,81
nos últimos 6 meses saltou para 3,23. Então, assim, não é uma dívida exorbitante, já começa a acender aquela luz amarela ali, quase vermelha, que é preocupante, né? Porque nos últimos 5 anos, a Taurus nunca esteve com um endividamento tão alto assim sobre o EBITDA, a não ser em 2019. Foi investido 25,2 milhões, totalizando 46 milhões no acumulado dos 6 primeiros meses do ano. Os recursos foram direcionados sobretudo à aquisição de máquinas, que respondeu cerca de 70% do CAPEX no período, e desenvolvimento de novos produtos, que foi 29%. 29% foi financiado pelo FINEP, enquanto 70% tiveram como fonte a geração própria de caixa, pago pela empresa, a maior parte do CAPEX. Quando a gente vem para o DRE aqui, o demonstrativo de resultados, a gente pode ver que o lucro no segundo trimestre foi 32 milhões, então isso que eu achei, de certa forma, bom. A empresa deu um lucro, diferentemente do segundo trimestre de 2024, que deu um prejuízo de 9 milhões. Praticamente aí dobrou, comparado ao primeiro trimestre de 2025. Teve uma variação aí, de certa forma, positiva. Com isso, o primeiro semestre deu 51 milhões, comparado ao primeiro semestre de 2024, que foi 10 milhões, impactando assim diretamente quando a gente vê que o lucro por ação subiu aí mais de 400%, porque deu um lucro bem mais forte no primeiro semestre comparado ao ano a ano. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ela tá cotada a 4,80. Ela já teve uma leve alta aí, né? Mais ou menos 30 centavos depois do anúncio. Mesmo assim, ela tá com a queda de 50%. E a maior parte aí foi de junho para cá. Ela era 7,70, caiu muito. Com PVP de 0,48, um dividend yield de 4,19. Tá um pouco alto esse dividend yield porque caiu muito, né, gente? Lembrando que teve também a bonificação que ela deu aí para os acionistas e também o programa de recompras. Preço justo Benjamin Graham 14,19 e Bazin preço teto de 11,75. Sobre a questão dos dividendos, no passado não anunciou o dividendo final do ano. No começo do ano aqui, ela anunciou um dividendo 29 do 4 com Datacom para pagar dia 23 do 9. Então, ela ainda tem esse dividendo aqui de 6 centavos que ela vai pagar para quem tinha a ação no dia 29 do 4. Então, não se assuste se você não estava com a ação e o pessoal vai receber e você não, porque ela anunciou no começo do ano. Então, provavelmente ela só vai anunciar a Provento só o próximo ano, principalmente por essa turbulência aí que está acontecendo com a cotação. Mas, de forma geral, pessoal, a Taurus, na minha opinião, ela é uma empresa que muito boa, eficiente, é única aqui no nosso país, não tem outra empresa competindo aí com ela. E a nível mundial é muito eficiente, já foi mais do que provado isso. Mas é uma empresa que é meio que azarada por vários fatores. Primeiro, tá no Brasil, um país totalmente contra, as políticas são contra a armamentícia, então isso prejudica bastante a empresa. Segundo, que sempre vem vindo coisas que não dependem da empresa, negativas para ela, como por exemplo esse tarifaço que prejudica o principal mercado dela. Vem essa tarifa argentina, por exemplo, que é um mercado muito pequeno dela, não seria nem tão relevante. Mas aí vem logo dos Estados Unidos de 50%, que é o maior venda dela, é de lá onde eles estão focando depois dessa mudança aqui no Brasil. Então, assim, eles meio que são muito azarados mesmo, porque se não tivesse mudado esse decreto armamentício aqui no Brasil, e se não tivesse mudado essas tarifas americanas, com certeza a Taurus hoje estava muito bem. Mas a gente, como investidor, não pode ficar comprando coisas, infelizmente, porque ela é muito boa, né? Ela tem que dar realmente resultado. Como é um setor muito complexo e muito complicado, depende muito de políticas públicas, tem esse fator aí que influencia diretamente a empresa. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu quis explicar tudo bem direitinho, porque tem muita gente que me segue aqui que tem Taurus, inclusive eu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito cuidado, demorei alguns dias para lançar depois do resultado, porque eu estudei bem direitinho, analisei bem minuciosamente todos os melhores pontos para vocês. Se você gostou, coloca aí nos comentários se você tem Taurus, se você gostou, vamos debater. A galera que tem Taurus sempre tá debatendo aqui. Eu gosto bastante. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like que ajuda bastante aqui, incentiva a gente a criar mais conteúdo para vocês.